Meus amores, estamos começando mais uma aula de história, hoje trazendo a temática nos tempos do feudalismo. Bem, pessoal, quando a gente fala aqui nos tempos do feudalismo, antes de adentrarmos esse assunto, a gente vai analisar aqui um questionamento. O aniversário da gente é um fato marcante nas nossas vidas, mas a vida ela não muda de um dia para outro. Por exemplo, quando a gente completa de 11 e muda para 12 anos, não muda da noite para o dia. Em geral, essas mudanças em nossa vida pessoal, elas só são notadas depois de um período bem maior. Por exemplo, vamos imaginar os gostos e os interesses que vocês tinham aos 6 anos de idade. São os mesmos gostos e vontades e desejos que vocês têm hoje? Claro que não, né? O que mudou? O que permaneceu? Então, baseado nesse questionamento, é que a gente vai adentrar agora, falar um pouquinho sobre os feudos. Bem, pessoal, feudalismo. O que vem a ser o feudalismo? É o modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média, em meados de 1476 a 1453, e se caracterizou pelas relações servis de produção. O feudalismo ele foi do século V ao século XV, mas ele teve uma alta Idade Média e uma baixa Idade Média. Essa alta Idade Média ela ficou entre o século V e o século XI, e essa baixa Idade Média foi do século XI e se extinguiu até o século XV. Esse relacionamento feudalismo-economia, né? O que a gente pode estar puxando aí, relembrando, porque esse assunto que nós estamos vendo hoje, é apenas uma revisão. Tudo isso aqui vocês já viram o ano passado. Mas nessa questão de feudalismo versus economia, o que a gente pode tirar para poder relembrar? A questão agrária e rural, né? O feudalismo ele se baseava na questão da agricultura, mais nessa questão realmente rural. Era autossuficiente porque tinha lá o rei todo-poderoso mandando, determinando tudo, né? O feudo, que era a unidade de produção autônoma, propriedade senhorial. Nesse período do feudalismo, né, quanto à questão da economia, era pouquíssimo o uso de moeda, praticamente nulo. O comércio reduzido e localizado, tudo acontecia dentro do feudo. Baixo nível técnico, realmente a questão era mais braçal mesmo, as pessoas trabalhando, e o sistema trienal de rotação de culturas. Como era esse sistema trienal de rotação de culturas? A cada 3 anos era feito mudavam as plantações que estavam sendo cultivadas durante aquele período. Então, a cada 3 anos era trocado, feita uma rotação de plantas, né? De vegetação. E naquela época era muito importante, era o foco muito grande na questão da preservação do solo, porque era através deles que eles conseguiam se manter e gerar renda para si. Eu trouxe aí para vocês essa imagem, né, que demonstra aí bastante essa questão aí do feudo, né, que é a unidade de produção agrícola, a monetária e autossuficiente. Por que a monetária? O que quer dizer essa palavra? Porque não predominava o sistema monetário, né? Não existia essa questão de dinheiro. Tudo era mais na base da troca e venda. E autossuficiente porque estava lá, né? Tudo acontecia dentro do feudo. Os componentes econômicos e sociais. As terras do feudo distribuíam-se da seguinte forma: em manso senhorial, em manso servil e em terras comunais. No manso senhorial, representava cerca de 1/3 da área total, e nela os servos e vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nessa parte da propriedade pertencia a quem? Ao senhor feudal.
Já no manso servil, essa área é destinada ao usufruto dos servos. Parte do que era produzido ali era entregue como pagamento ao senhor feudal. Eles tinham lá a terra determinada para eles poderem plantar, mas metade do que era produzido tinha que ser entregue ao senhor feudal. Já nas terras comunais, era parte do feudo usada em comum pelos servos e pelos senhores, e destinava-se à pastagem de gado, se destinava também à extração da madeira, da caça, direito exclusivo dos senhores. E aí nós temos uma ilustração muito bonita, né, de como era que se organizava essa questão do feudo. Era uma coisa muito organizada, muito restrita, realmente autossuficiente. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre os suceranos e os vassalos. A iluminura em destaque na página anterior, que eu mostrei a vocês, ela representa o feudo Lusignan, que se situava na atual França. Era uma grande extensão de terra, com um castelo onde morava o senhor feudal e também a sua família. O feudo Lusignan estava dividido em pequenas áreas agrícolas, nas quais trabalhavam os servos, que cuidavam de quê? Das agriculturas e dos animais. O processo que levou à formação dos feudos na Europa é conhecido como feudalização. Esse processo foi em parte consequência das constantes guerras travadas pelos reis e também pela nobreza, com o objetivo simplesmente de ampliar seus territórios. E como é que era essa relação feudo-vassálicas? Bem, pessoal, essa relação era de dependência pessoal e de obrigação recíproca. Como é que era isso? A sucerania e a vassalagem era nobre e nobre. Já o sucerano, ele doava a terra e dava proteção. Ele doava lá a terra para os servos, dava toda a proteção. Mas os vassalos, eles recebiam essa terra, deviam fidelidade aos feudos, aos senhores feudais. Eles tinham que auxiliar nas guerras e o pagamento de resgate. A homenagem, que era a cerimônia, era o juramento de fidelidade. Tinha toda, aquela questão lá da cerimônia, aquele culto, aquela coisa bem bonita, bem para poder realmente firmar esse compromisso entre feudo e vassálicas. E a investidura, o que era, pessoal? Era o ritual da entrega da terra ao vassalo. O castelo medieval, após receber a porção da terra, o senhor feudal precisava construir nela seu castelo. Os primeiros castelos medievais foram feitos de madeira e por isso não resistiram ao tempo. Durante a Baixa Idade Média, que foi lá do século V ao século XI, começaram a ser construídos os de pedra. Os castelos eram verdadeiras fortalezas erguidas de preferência em regiões elevadas e de difícil acesso como forma de garantir a segurança dos feudos, Além de proteções naturais como montanhas e rios, muitos castelos eram providos de fossos e muralhas. Quanto maior a construção, maior era o prestígio do senhor feudal. O castelo de Lusignan, observado no detalhe que a gente viu há pouco, foi construído em uma região bem alta, no Alto Feudo. E o poder da Igreja Católica, nesse período, vocês não têm noção, meninos e meninas, era totalmente ouvida, era totalmente dominante. Voltemos agora à iluminura em destaque na página lá que a gente viu anteriormente. Vocês vão observar que nesse canto esquerdo há uma torre com uma cruz no alto. A cruz representa a presença da Igreja Católica na sociedade europeia daquela época. De fato, durante a Idade Média, a Igreja Católica se transformou na principal força econômica, política e ideológica na Europa Ocidental. É a igreja que dominava praticamente tudo, era muito ouvida pelos senhores feudais.
Vários fatores contribuíram para que os cristãos deixassem de ser um grupo perseguido, como nos primeiros séculos da nossa era, e a Igreja, por eles criada, se tornasse uma poderosa instituição na Idade Média. Um desses fatores foi a conversão de reis germânicos ao cristianismo, após a desintegração do Império Romano do Ocidente, como Clovis, rei dos francos, que se tornou católico em 496. Essa questão da religião, a Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, político, econômico e social. Olha aí a quantidade de domínio que tinha a Igreja Católica nesse período da Idade Média, né? Ela era detentora do poder espiritual e a Igreja ela influenciava também o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. O que predominava era o teocentrismo, né? Teocentrismo era o Deus no centro, como centro de tudo. E o monopólio da educação também era muito presente. Essa educação só era servida e oferecida para os nobres, né? Para as pessoas que tinham condições, para os feudos, para os senhores feudais, os filhos dos senhores feudais. Então existia muito essa questão do monopólio também dentro da educação. E aí nós estamos observando essa imagem, né, onde tem aí os cientistas, né, os filósofos aí estudando, os castelos, as muralhas que representavam aí a casa dos senhores feudais, né, as mansões, castelos dos senhores feudais. Então, tudo isso ocorreu lá na Idade Média. Existe também o que a gente chama de heresias. E aí, o que são essas heresias, professora Ariane? São heresias, pessoal, é tudo relacionado, está tudo relacionado à questão do feudo, do feudalismo. E os principais hereges eram os albigenses, nestorianos, judeus e as bruxas. Essas heresias, pessoal, eram as pessoas que iam contra o domínio da Igreja Católica, que se levantavam e diziam não à Igreja Católica. Eles eram conhecidos como hereges, né? Pessoas que não acreditavam, né, no cristianismo. E aí, por conta disso, surgiu aí o Tribunal da Inquisição e meio de combate às heresias. Essa Inquisição aí, nesse período aí da Inquisição, muitas mulheres foram queimadas nas fogueiras por serem consideradas bruxas. E para a igreja, cada um tinha o seu papel. O padre rezava, o nobre protegia e o servo trabalhava, né? Então, cada um dos integrantes da sociedade feudal tinha lá a sua função. O padre de rezar, o nobre de proteger e o servo para trabalhar. E, pessoal, não esqueça, essa questão da sociedade, né? O rei continuava existindo, o rei lá no período da Idade Média, lá na época do feudo, os reis eles existiam. Porém, o poder de fato era dos senhores feudais. Todo senhor tem terras e toda terra tem um senhor. Terra era sinal de riqueza, estamental, hierarquizada e clerical. O que é isso? Estamental é que tinham estatutos, né? Tinham regras, tinham leis. Hierarquizada é porque existia a hierarquia. Era o rei, os senhores feudais, a nobreza, os servos. Então tinha aquela ordem hierárquica. E clerical é porque a Igreja Católica, né, tinha muito poder, era dominante nesse período. E os 3 estamentos eram divididos em clero, nobreza e servos. Bem, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Um grande cheiro, fiquem com Deus e até a próxima.